Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: precisamos nascer de novo pelo Espírito Santo, por meio do arrependimento, para vivermos a verdadeira vida. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós começamos a compreender algo que antes nós não compreendíamos, que nós vivemos no meio de uma batalha espiritual. E conforme os nossos sentimentos eles vão se tranquilizando, a nossa mente ela vai clareando as coisas como elas verdadeiramente são. Então existe uma vida que nós não compreendíamos antes. Quantas coisas nós não perdemos a oportunidade, simplesmente por não reconhecer ou por não saber o valor. E não adianta a gente querer se culpar por isso, porque na escuridão, apesar de nós termos olhos, nós não podemos ver. Então nessa vida, nós não podemos vivê-la sem Jesus estar do nosso lado, sem ter uma vida totalmente inconsequente. E o tempo vai passando, e nós vamos revisitando aqueles lugares do passado, ao qual, quando nós contávamos sobre essas histórias, nós chorávamos. Porque nós não conseguimos aceitar nada daquelas coisas que aconteceram. E o mal, assim, ele cegou os nossos olhos e iludiu a nossa mente e nos colocou dentro de um lugar onde tudo que nós podíamos nos fazer era nos vitimizar. Nós não conseguimos falar das coisas de forma pontual, sempre precisamos estar generalizando ou acreditando que as coisas sempre dão errados e que o mundo é injusto. Mas é verdade isso, mas longe de Deus. Quando nós vivemos na presença do Senhor, nós temos uma garantia que está além de nós, uma força que antes nós não tínhamos e uma compreensão que está muito além da nossa capacidade. E dentro disso tudo, nós temos que entender que nós somos pecadores e todos nós somos. Essa ideia de que existe uma pessoa boa ou que nós éramos bons e não merecíamos nada disso que acontece, isso não é verdade. Nós não somos bons. Nós começamos a ser bons quando Jesus está conosco. Se a gente vai lá em Efésios 2, versículo 1 a 3, a palavra do Senhor, ela diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que os governa, os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Então, quem está conversando conosco? Paulo. Paulo, nessa época que ele estava escrevendo essa carta, ele estava preso em Roma. Você conseguiria estar preso em algum lugar e preocupado com alguma igreja, ou com algum povo, com alguma mensagem? Você vê que o nosso propósito ele está além das circunstâncias que nós vivemos. Por que ele fazia isso? Porque o Senhor colocava na mente dele. E quando nós fazemos aquilo que Deus quer, o Senhor consola e o Senhor cura. Então nós temos uma vida inteira para viver do nosso jeito, sofrendo, amargurados, buscando, sempre tentando sentir algo que nós não sentimos. Ou nós podemos fazer da forma que Deus pede. E o que nós ganhamos com isso? Tudo. Porque os nossos sentimentos não vão estar descontrolados, nós vamos sentir o sentimento de satisfação, nós vamos sentir amor, alegria, paz e todos os frutos do Espírito Santo.
e ele tem a humildade de se colocar dentro de um balaio, aonde é o que eu digo, eu sou um lixo. Você se considera um lixo? Esse é o ponto em questão. A minha vida sem Deus, ela é um lixo. Ela começa a ter valor quando? Quando eu estou vivendo unido com o Senhor. E isso tem que ficar muito claro dentro da nossa cabeça, porque se eu não tiver a humildade para reconhecer isso, vai existir o orgulho e vai existir a vaidade, aonde você vai achar que as coisas que você conquistou foi você quem fez. E eu vou te contar uma coisa. Se você não está com Deus, você está com o diabo. E se você fez algo longe de Deus, você fez junto do diabo e vai ter um preço. Isso vai ser pago em algum dado momento, em algum dado tempo, e você vai querer que a tua vida ela seja tirada porque você não suporta o preço que ele cobra. E é assim que funciona. Nós vamos ceifando todas as coisas até ficarmos sem nada, porque o diabo é exatamente isso que ele faz. Ele dá a confiança que você precisa para achar que você sabe andar, sendo que você não sabe andar. E aí ele fala, pode pular no buraco, pula dentro do buraco que você vai voar agora, você tá decolando, né? O foguetão aí tá indo. Antigamente, por terem desobedecido a Deus. Então no passado, o que era a nossa vida? Desobediência a Deus. E que mais? E cometido pecados. Como era a nossa vida? Vocês estavam espiritualmente mortos. Fim, acabou. Se Jesus não estava com você, você estava morto. Se você não passou pelo processo de arrependimento, você estava morto. Se as coisas que você faz não te incomodam, sabendo que essas coisas são erradas, você está espiritualmente morto. Fim, acabou. Quando nós começamos a alimentar a nossa mente, quando nós começamos a crer, quando nós começamos a receber o Espírito Santo, nós começamos a nascer através do Espírito. E quando ele fala espiritualmente mortos, ele está dizendo, vocês viviam na escuridão, vocês não podem ver. E lembra sempre, por mais que você ache que uma pessoa ela tem uma vida equilibrada, se não tiver Jesus, ela não pode ver. Tem gente que não se manifesta, tem gente que tem medo, tem gente que é mentirosa, tem gente que não fala, tem gente que tenta demonstrar alguma coisa. E o diabo sabe aquilo que passa segurança. Por isso que passa um tempo você fala, ai, a máscara caiu, ai, ele me enganou, ele não era assim. Todos nós enganamos, todos, não existe um, inclusive você, que se acha tão bom, tão perfeito, que tudo que você faz é certo, o culpado é os outros são malvados. Acabou, chega, esse discurso já não existe mais dentro da nossa vida. Então nós descobrimos uma coisa hoje, se nós desobedecemos a Deus, nós vamos morrer, o salário do pecado é a morte. A morte não é do corpo, é a morte espiritual. Nós todos nascemos mortos espiritualmente. Se nós não nos apresentamos para Deus e entendemos a gravidade do nosso pecado, Jesus ele não serve de nada, porque Jesus ele veio para perdoar os pecados. Se eu não tenho pecado, Jesus serve para quê? Não serve para nada. Esse é o ponto em questão e é aqui que nós estamos. Você se considera espiritualmente morto? A conversão é o período ao qual nós alimentamos a nossa alma e vemos o nascimento dela, através da ação do Espírito Santo. Então, se você não alimenta a tua alma todo dia, se você não busca o Senhor todo dia, se Ele te incomoda através dos teus pensamentos e você simplesmente ignora, você saiba que você vai continuar morto espiritualmente. E é só dor, sofrimento, tristeza, amargura, a ansiedade. E aí, por estar morto, você vai querer sentir alguma coisa. E aí você vai recorrer às coisas desse mundo, aos prazeres do mundo. E é isso, nós já falamos isso de forma repetitiva. Tenho certeza que você está cansado de ouvir sempre as mesmas coisas. Mas infelizmente a ilusão é sempre a mesma. Ele sempre conta as mesmas coisas de forma diferente. E quando nós entendemos a essência das coisas, nós conseguimos contra-argumentar contra os pensamentos que Satanás coloca dentro da nossa cabeça. Porque aprende sempre uma coisa, Deus é disciplina. Eu tenho que colocar na minha vida que certas coisas são inegociáveis, certas coisas eu não posso flexibilizar, porque a partir do momento que eu vou abrindo brechas, daqui um pouco o que antes era para ser uma exceção se torna a regra.
quanto você menos espera. Ah, é só hoje. Não, é só agora. Não, é só isso. Nós temos que colocar um limite dentro das coisas. Ou nós limitamos a ficar onde Deus está, ou quando menos espera, nós estamos vivendo novamente onde o demônio está. Você quer continuar sentindo as mesmas coisas? Você quer continuar olhando a tua vida da mesma forma? Você não quer encontrar a vida verdadeira, que ela existe aqui sim. Só que se a tua mente ela estiver corrompida, você nunca vai entender o valor das coisas que você tem e nunca vai poder sentir satisfação. Porque o pecado ele controla e tudo que nós fazemos é desobedecer a Deus, achando que a vida ela é nossa. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo. Você acha que Jesus ele disse, eu sou o caminho? Nós falamos esses dias sobre quem seguia o caminho. Qual caminho você segue? É simples. Pega as pessoas que não acreditam em Jesus, que você nunca ouviu falar de Deus. Você faz alguma coisa que elas fazem? Você se diverte da forma que elas se divertem? Você precisa das coisas que elas precisam? Se sim, tem alguma coisa errada no caminho que você está seguindo o caminho do mundo. E ele é só assim. Eu vou estar no mundo? Sim. Mas eu vivo conforme o mundo? Não. Eu penso conforme o mundo? Não. Eu vou em alguém do mundo para tratar a minha mente? Não. Os meus sentimentos são igual às pessoas que estão no mundo? Não, porque eu não vivo nas trevas, eu vivo na luz, eu posso ver as coisas, eu posso sentir as coisas, eu entendo o valor das coisas. A minha vida ela não se compara a nada disso. E eu não estou julgando as pessoas. Mas é nesse lugar que eu preciso pregar o Evangelho, como alguém um dia pregou para mim, como alguém um dia me apresentou Jesus, e eu sei que ele existe por uma razão, não é porque eu imagino, mas é porque eu sinto, e aquilo que eu sinto eu não preciso ver. Se você está dentro da tua casa e ouve um barulho lá fora, como você sabe que tem alguém? Ah, porque eu ouvi um barulho. Ah, mas você não viu? Se você está de olhos fechados e alguém toca em você, como que você sabe que tem alguém perto? Ah, porque eu senti. Então, em certas coisas, os nossos sentimentos, sentidos, audição, olfato, cheiro, eles servem para indicar alguma coisa, mas para Deus não. Não, para Deus não. Você percebe como o diabo tomou a nossa mente de tal forma que a gente se torna ignorante em certos aspectos. Eu quero materializar que os meus olhos vejam, mas você vive na escuridão, você não vê nada. Tudo que você vê é ilusão. Tudo que você acha que é bonito passa com o tempo, tudo aquilo que é agradável daqui a um pouco não agrada mais, tudo aquilo que você gosta hoje, amanhã você não gosta mais, e a gente é assim, eternos insatisfeitos. Então eu sei que naquele tempo eu segui o caminho do mal e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais. Quem controla a nossa mente quando nós não estamos com Deus? É o diabo. Ah, de novo, a mesma passagem, falando a mesma coisa. Ai, mas não é possível, porque eu sou uma pessoa boa. O fulaninho é ruim, eu sou bom. O que você faz de bom? Vai. Ah, mas eu não faço mal para ninguém. O que Deus ele pediu? Me amem sobre todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo, tá? E não fazer mal. Ele não pediu, ele não falou nada. Porque se a tua luta é em não fazer mal, é sinal que o diabo está tentando dominar a tua cabeça. Porque se você tivesse com Jesus, você estava amando, você estava fazendo o bem. E eu não vejo vocês não se controlando para fazer o bem. Eu vejo sim, você pedindo confirmação. Se deve perdoar, se deve fazer o bem, se deve fazer as coisas direito, se deve não julgar. Aí se isso você tem dúvida. Mas para fazer o errado, para mentir, para enganar, para manipular, para se vitimizar, isso não. Isso você faz naturalmente de forma impulsiva. Porque a vida inteira nós fizemos isso. E eu não estou te condenando, eu estou dizendo, presta atenção no que você tem feito. E quando você fizer, ora, chama o Senhor, clama pelo Espírito Santo para Ele controlar a tua mente e te mostrar que algo possa ser diferente. O Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Ah, não, é a minha vida. Você não tem vida, eu não tenho vida, ninguém tem vida. O que nós vivemos é uma batalha espiritual, onde existem espíritos que estão tomando a mente de um e existe a salvação que está chegando através de Jesus Cristo por outro. Mas isso depende de cada um. Deus ele não vai invadir ninguém. Ele precisa que você aceite Ele como Salvador.
E é por isso que às vezes você faz as coisas e não sabe por que você faz. Quando você vê, você já falou. Quando você vê, já aconteceu. Parece que a tua vida é um loop, sempre volta nas mesmas coisas, sempre volta nos mesmos acontecimentos. E ao invés de você blindar a tua mente, prestar atenção no teu comportamento, aonde o diabo tá vindo, não, você larga sempre aberto, sempre com as mesmas crenças e sempre achando que o problema são as pessoas. Ai, quando eu encontrar a pessoa certa, meu, o que adianta vir a pessoa certa se você é a pessoa errada? Você vai perder de novo, você vai destruir de novo. Não é uma questão de tentar. Pensa que eu não sei desenhar. Você pode me dar 100 folhas, 100 canetas diferentes, eu vou continuar não sabendo desenhar. E o processo por si só, ele não me ensina a desenhar. Se eu não paro para entender o traço, se eu não aprendo com alguém que sabe, se a minha mente não é condicionada, não adianta eu ter vontade. De boa vontade, o inferno está cheio de pessoas que tinham a vontade de amar e nunca amaram, tinham a vontade de perdoar e nunca perdoaram, sempre vivem fazendo. Deus sempre coloca o pensamento certo, mas não. É sempre procrastinando, é sempre deixando para depois. Então começa a entender que a tua vida é um conjunto das escolhas que nós fazemos de forma espiritual. Se você quer ter uma vida além da vida que você vive, saiba sempre que é só através de Jesus Cristo. Agora pensa, no meio dessa batalha espiritual, uma vez por semana na igreja é o suficiente? Você acha que o diabo ele vai ficar esperando para te atacar? Ah, esse eu não vou atacar. Ah, eu não vou, ele é forte. Vai uma vez por semana na academia, veja o que acontece com o teu corpo. Nada. Nada. É como se eu não tivesse nem ido. Por isso que nós precisamos, sim, nos debruçar na palavra de Deus dentro da nossa casa, ouvir louvores, transformar o ambiente que nós vivemos, mudar as músicas. Nós se importamos tanto com o que os outros vão pensar. E o que Deus pensa de nós? Isso é temor. Temor é quando eu penso no que Deus vai pensar e eu respeito. Antes de pensar no que os outros vão pensar, eu penso no que Deus pensa. Esse é o meu critério. Eu não tenho que agradar ninguém. Você acha que as pessoas elas vão vir te ajudar? Faz alguma coisa que elas não gostam e vê se alguém vai vir te ajudar. Continua fazendo as brincadeiras sem graça, continua com essa vida desregrada, continua, vê se quando a casa cair alguém vai estar do teu lado. Não vai. Enquanto você tem alguma coisa para oferecer, você vale alguma coisa. A hora que você não tiver mais nada para oferecer, tchau. E quando eu falo essas palavras, lembra sempre, o evangelho é para mim, o que eu fiz. Porque nós temos o costume de querer achar o que os outros fizeram. Nós não fizemos nada, nós não ajudamos em nada, nós não demos nada. Sabe, o que você fez de bom, amém. E o quanto mal você já fez? É muito maior o mal que nós fizemos do que o bem. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana. Então a gente sabe que o bem não está em nós e que todos nós... Você viu que aquele não tirou ninguém? Ele não falou, mas vocês, os pagãos, vocês, os gentios, nós, os judeus, não, nós éramos certos. Nós, os evangélicos, os católicos, nós somos os perfeitos. Eu sou cristão, louvado seja o Senhor. Eu não me rotulo a nada desse mundo. Quem me resgatou foi Jesus Cristo. E eu o louvo, eu o sirvo até quando Ele permitir. Porque se partir só da minha vontade, tem que partir da vontade de Deus. Eu tenho que servir baseado na vontade de Deus, na misericórdia de Deus, na graça de Deus. Então todos nós vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. De novo, mente está na onde? Na batalha. Por que você mente? Por que você conta mentiras? Porque você quer convencer a mente das outras pessoas que aquilo é a verdade. Tá dando para entender um pouco? Por que nós precisamos nascer? Porque todo mundo está espiritualmente morto. Quando você casou, você estava espiritualmente viva? Quando você conhecer alguém, aquela pessoa está espiritualmente viva? Ou não? Você viu um corpo. Ah, tem um corpo, tem presença. Não sei. Viu falar de Jesus? Não viu. Ai, mas ele me enganou. Ai, ele me traiu. Ai, ele me iludiu. Ninguém te fez nada. Nós somos atraídos pelos nossos próprios maus desejos. Aquilo que a gente queria pegar dele, ele pegou de você. Essa é a questão. Quando nós somos miseráveis,
Nós disputamos o lixo que sobra, as migalhas. E é assim, um fica tentando pegar o resto do outro. E é só isso, achando que a vida é isso, que a vida é parte disso. Se a gente continuar lá em Lucas 9, versículo 23 a 25, a palavra do Senhor lá diz assim: Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Então, quem está falando conosco? Jesus Cristo. E ele colocou uma linha no chão. Você quer ser seguidor de Jesus Cristo? Eu sei o que vocês fizeram. Você sabe o que você fez? Você sabe como era a tua vida antigamente? Você sabe que você estava espiritualmente morto e agora você está começando a ver as coisas de forma diferente. Isso é um processo de conversão ou de convencimento da nossa mente, da nossa alma e de tudo mais, e leva quase 2 anos. Se você buscar todos os dias, você vai ler a Bíblia inteira, você vai fazer as coisas, conforme você vai aprendendo a lidar com as situações, porque nós não estamos falando de um dia, de 2 dias, nós estamos falando de uma vida inteira. Então, até que a nossa mente ela esteja condicionada a obedecer o Espírito Santo, leva um tempo, e a conversão é isso. Mas eu preciso buscar a Deus todos os dias. Isso é inegociável. Até mesmo no Natal, até mesmo nas minhas férias, todos os dias. Você vai ser colocado em todas as situações que você sempre viveu. Em cada uma dessas situações, Jesus é o suficiente. Você vai ter que passar todas elas com Jesus para você falar: realmente eu estou diferente, realmente eu agi diferente, realmente eu me continuei sendo o mesmo, independente de onde eu estava. Se eu estava em casa, se eu estava no trabalho, se eu estava viajando, se eu estava de férias, se eu estava no salão, se eu estava no supermercado, independente. Eu já não era mais o mesmo naquele lugar. Enquanto todo mundo fofocava, eu falava de Jesus. E é isso que nós fazemos. Nós falamos de Jesus em todos os lugares que nós estamos. Mas primeiro, nós precisamos falar de Jesus para nós mesmos. Primeiro, nós precisamos obedecer aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração e da nossa mente. E assim, nós vamos aprendendo a seguir aquilo que Deus quer. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Jesus está falando isso. Você quer ser meu seguidor? Cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você quer, cuidado com o que você busca. Porque se for os seus próprios interesses, não são os meus interesses. Você tem o direito de fazer o que você quiser? Tem. Só que você não vai ter uma vida. A verdadeira não. Você vai ter uma vida de sofrimento, uma vida de dor, uma vida de inveja, uma vida de ciúme, uma vida de amargura, uma vida brigando, uma vida gritando, uma vida no meio da tribulação, de perseguição. E é só aquilo que você já sente todo dia. Sentimento de solidão, sentimento de abandono, acha que nunca vai dar certo, e aí você de vez em quando tem uns surtos de consciência, olha a tua idade, vê que tá ficando velho, olha as coisas no espelho e vem ligando os pontos. O mundo, ele vem mudando. Ele mudou muito. Só que se nós nos conservamos dentro da palavra de Deus, nós vamos nos renovando todos os dias. Porque é a palavra através de Jesus que salva, não é o que o mundo tem para oferecer, nem mesmo na tecnologia. Então ele está falando, esqueça os seus próprios interesses. Você tinha um sonho? Você sonhou comigo? Não, então você sonhou com o diabo. Então você esquece os teus sonhos. Esquece tudo aquilo que você fez, esquece. A nossa vida ela vai começar agora. Esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer. Aqui ele está falando para você morrer? Não. Jesus ele tinha um propósito, ele sabia que ele viria para ser sacrificado. Você tem um propósito, esteja pronto para seguir o teu propósito todos os dias. Todos os dias esteja pronto para negar a si mesmo. Todos os dias esteja pronto para seguir aquilo que Deus coloca dentro dos teus pensamentos e me acompanhe. Se Jesus está indo para frente, eu acho que eu quero ir para trás. Será que ele vai para trás junto comigo ou eu vou para trás e Jesus vai para frente?
É o que ele está falando. Se vocês querem me seguir, vocês precisam ir aonde eu vou. Então vocês não vão mais ficar pensando aonde vocês querem ir. Tem passagens que a pessoa fala: Senhor, você quer me seguir? Ah, eu quero. Mas espera um pouco que o meu pai faleceu, deixa eu ir lá enterrar. Ele falou: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Nossa, que Jesus deselegante. O reino de Deus, ele é assim. Não é do que você quer, não é do que você acha que é certo. Porque assim, a gente é muito relativo. Eu olho uma coisa e eu condeno de forma veemente. Mas outras coisas, porque eu gosto, eu passo um pano. Assim, que justiça é essa? Que justiça é essa? O que é isso que tem dentro de mim? Deus, ele fala que a nossa justiça é como trapo sujo. Será que eu sou justo mesmo? Será que eu posso ser digno de ser chamado filho ou filha de Deus? Será que realmente eu entreguei a minha vida para Jesus? Será que eu estou acompanhando Ele? Será que eu estou seguindo o meu propósito? Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Então a vida verdadeira, ela depende de quem acompanha Jesus, de quem tem a mente controlada pelo Espírito Santo. Então saiba que você pode viver essa vida, conquistando tudo que o mundo acha que é importante. Nem por isso você vai se sentir vivo. Não é o muito que a gente tem, não é o que a gente tem, não é com quem a gente está, não é aonde a gente está. Mas é se Jesus está ou não. Aqui se resume tudo. Se você quiser estar em algum lugar, esteja onde Jesus está. Se você não estiver onde Jesus está, você é o Jesus daquele lugar. Você quem vai pregar naquele lugar. Você que vai trazer esperança para aquele lugar. Então nós liberamos através da nossa voz aquilo que está dentro da nossa mente. Por isso que a palavra, Jesus disse: olha, a boca fala do que o coração está cheio. O que contamina o homem não é o que entra nele, mas é o que sai dele. É o que sai da minha mente através da minha boca. Quem está na tua mente? Quem está controlando os teus pensamentos? É Deus ou é o diabo? As tuas palavras causam bem às pessoas ou tem pessoas que não podem escutar as tuas palavras? Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Então eu tenho que negar a mim mesmo. Eu tenho que negar que o bem não está em mim. Eu tenho que negar que eu não vivi, eu não fiz o certo, que tudo que eu fiz foi desobedecer a Deus e que eu sou pecador. E eu sei que nada de bom tem em mim, porque a vontade de fazer o bem está em mim, mas eu não consigo fazer. Eu me proponho a fazer as coisas, mas eu não consigo fazer nada. Porque sem Deus nós nada podemos. E é isso, às vezes eu falando para vocês, eu sei, é difícil às vezes de aceitar. Por isso que você vai começar a ler a Bíblia, que você vai ouvir. Você precisa passar pelo processo, não tem como eu doar isso para você. Você já está recebendo um devocional de graça todo dia. A única coisa que você precisa é dos teus 30 minutos para você poder ouvir e prestar atenção. Depois você vai colocar Jesus dentro da tua rotina. Qual o momento que você vai ler a Bíblia? Ah, eu não tenho tempo. Acorda antes. Acordei 3h30 hoje. Para quê? Para conquistar o sucesso da vida? Não, para orar, para conversar com o Senhor, para poder estar aqui conversando com vocês. E isso é só hoje? Eu estou fazendo isso porque eu estou querendo alguma coisa? Não. Porque a minha mente está controlada pelo Senhor. Eu quero viver a vida verdadeira, então eu nego a mim mesmo. Dorme um pouco mais, eu nego a mim mesmo. Você foi dormir mais tarde, eu nego a mim mesmo. E esse é o ponto em questão. É no não para o mundo que Jesus ganha espaço dentro da nossa vida. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e não ter paz de espírito? O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e não saber o valor da própria vida? Se sentir sozinho, se sentir amargurado, se sentir inútil e ser destruído. Então o que adianta? O que adianta? O que adianta eu estar um carro, que eu estou dentro de uma Ferrari a 300 por hora e um muro na frente? O que adianta eu estar dentro daquele carro? Você entende que tem coisas que não adianta nada, tem coisas que elas não vão trazer nada. E, de novo, se você continuar procurando e achando e imaginando, né, que as coisas que as pessoas ostentam nas redes sociais, aquilo é a vida, aquilo não é a vida, aquilo é a ilusão do diabo.
que ele te faz trocar Jesus todos os dias por essas coisas e você sofre longe de Deus, sendo que não existe e nunca ninguém vai ter a vida verdadeira. Porque quem tem a vida verdadeira não fica fazendo essas coisas. Sabe, começa a pensar um pouco, sabe, faz um detox de rede social, sabe, chega um pouquinho, quer buscar alguma coisa que seja relacionada ao Senhor, mas para de ver a vida das pessoas, ai fulano, essas coisas de fofoca, essas coisas, sabe, chega um pouco disso, sabe, dá um pouco de espaço para Jesus poder estar dentro da tua mente, para você poder sentir. Se a gente não sai desse bolo que a gente vive todo dia, sabe, todo dia, eu tenho tentado, sério, tenho tentado de verdade, poder extrair coisas que estão na minha mente ou dentro de um testemunho, de alguma coisa dentro da palavra, trazer para vocês poderem despertar também. Sabe, da mesma forma, tudo que eu passei sozinho não se compara ao que eu tenho vivido junto do Senhor. Sabe, tudo que eu sofri, toda a depressão, toda a dor, toda a frustração, não se compara ao que eu vivo junto com o Senhor. Não se compara. E você sabe o que está separando você dessa vida? Você mesmo. Falta só o teu arrependimento. Falta só você começar a praticar as coisas que Jesus nos diz para fazer. Você vai voar, você vai ver que vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Principalmente, você vai ter um sorriso no rosto e paz no coração. Tá bem? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa tocar o teu coração, abrir a tua mente, aceitar que você é pecador sim, que você precisa se arrepender. Cada um é pecador. Não adianta você ficar querendo achar que os outros precisam, é você. Se você quer ter a vida verdadeira, é tua. Você vê que aqui Jesus ele não falou de ninguém, ele falou de nós. Ele não colocou a culpa em ninguém, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.